Agora, o ministro André Mendonça foi sorteado para ser o relator dessa volta do PL da dosimetria. Eu não acho adequado deixar uma situação indefinida ainda no Rio de Janeiro. Então, na minha perspectiva, houve um atravessamento e uma deslegitimação do TSE. Existe uma determinação de Deus. E essa determinação de Deus vai sobre o André Mendonça. A ousadia que entrou, vocês vão perceber a partir de hoje. E vocês vão ver claramente o semblante dele. Eu vi esse ministro, Luiz Fux. Eu vi claramente as pessoas de André Mendonça. Eu vi claramente as pessoas de Fux. Essa perplexidade, ela não seria tão grande se colegas tivessem participado desse julgamento agora do INSS e do Banco Master. De sorte que se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. O ministro Fux lavou a nossa alma ao alertar os colegas do Supremo. Mendonça não vai parar. Mendonça deixa claro que ele não vai parar. E se tiver Dias Toffoli e Moraes envolvido no esquema, vão pagar sim. E Deus estava desarticulando uma manobra. Deus está colocando diga. Houve uma determinação. Eles irão cobrar o que os próprios deputados e senadores não teriam coragem de cobrar. Quem vai quebrar não é o senador nem o deputado. São eles. Vocês vão pro inferno! O ministro Fux lavou a nossa alma ao alertar os colegas do Supremo. Que pedrada nos ministros envolvidos nos escândalos. Então, meu bom dia pra você que não recebeu um verdadeiro banho ontem do ministro Luiz Fux lá no Supremo, o que eu vou te mostrar agora com os vídeos. Antes de tudo, deixa eu te dar um rápido contexto sobre qual que é a bola da vez lá no Supremo. Depois que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele renunciou ao cargo em meio ao julgamento do pedido de cassação dele no TSE e também para concorrer ao Senado neste ano, o Rio de Janeiro ficou sem governador. Porque o vice do Castro, que é o Thiago Pampolha, ele foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado e saiu do cargo em 2025. E porque o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, o Rodrigo Bacelar, ele está licenciado do cargo depois de ter sido preso pela Polícia Federal pela acusação de vazar informações sigilosas de uma operação da Polícia Federal contra o Comando Vermelho. Ou seja, o Rio vive um verdadeiro caos político, o que no direito nós chamamos aí de dupla vacância. O Estado está sem vice e sem presidente da Alerj, que são os dois nomes na linha de sucessão do governador. Por conta disso, quem governa o Rio hoje é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto. E esse imbróglio todo, aí é claro, gente, foi parar no Supremo, porque as forças políticas em disputa divergem sobre o que deveria acontecer. Se o Rio deveria ter agora uma eleição direta para governador, pela população, pelo povo, ou se deveria ser uma eleição indireta, em que quem vota são apenas os deputados estaduais da Alerj. E como sempre, finge a surpresa, o Supremo foi chamado a decidir. E aí nesse julgamento de ontem, o ministro Gilmar Mendes resolveu dizer isto aqui. Nós estamos vivendo esses episódios a toda hora. O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro preso. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. É preciso... Isso não pode ser causa de decidir, claro, mas é preciso ter isso como leitmotiv. Nós discutamos aqui recentemente o tema sobre os territórios ocupados. Milhões de pessoas que vivem sob o jugo de milícias. E isso é cantado, contado em prosa e verso. É preciso que nós tenhamos essa dimensão. Nós estamos decidindo o caso do Rio de Janeiro. Ora. O ministro Gilmar Mendes acabou de vazar informações sigilosas de uma investigação da Polícia Federal sobre crimes da Alerj? Você ouviu ele falando ali quantos que tem relação recebem mesada do jogo do bicho? Ou seja, se recebe mesada, vão ser alvo de operação logo. Porque se não for uma operação sigilosa, eles já tinham que estar presos. Mas, ministro Gilmar,
Não foi você que deu um verdadeiro chilique no julgamento da prorrogação da CPMI do INSS, falando contra os vazamentos ilegais? Que absurdo que é esse, hein, ministro Gilmar? Mas calma, gente, calma, que o ministro Fux não deixou barato. Como faixa preta de jiu-jitsu, ele usou a força do adversário contra ele mesmo e soltou uma frase que foi para enterrar Gilmar Mendes e os seus aliados, para apontar a hipocrisia deles e para lavar a nossa alma. Assiste aqui comigo, ó. Senhor presidente, rapidamente, a solução que o Supremo adotar será a melhor solução. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade, ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio de Janeiro. Então, há bons políticos no estado do Rio de Janeiro, que representam o estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Caracas! Presidente, rapidamente. Caracas, que lapada! Se esses políticos do Rio de Janeiro tiverem que ir pro inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Durma com essa, ministro Gilmar. Durma com essa. Fux disse tudo. O problema do crime não está só no Rio de Janeiro, embora a criminalidade lá seja um problema gravíssimo que precisamos enfrentar e resolver como Estado brasileiro. Mas o pior crime de todos, gente, está de longe em Brasília. Em meio a altas autoridades envolvidas no caso INSS, no caso Master, na Lava Jato. Quem será, hein? Quem será que está no Master que o Fux mencionou? Olha, essa lapada do Fux tinha endereço de destino. As altas autoridades com quem ele falava, envolvidas em grandes escândalos, e a sua hipocrisia, que ao apontar o dedo para os outros, tinha 3 dedos apontados para si mesmas. São 5 os principais problemas que Moraes e Dias Toffoli terão que enfrentar. Na verdade, já são 4. Que era a CPMI do INSS, eles conseguiram enterrar. Os 4 que faltam são CPMI do Banco Master, que já temos assinaturas necessárias, CPMI do crime organizado, a imprensa que agora fala deles o tempo inteiro, inclusive hoje divulgou o patrimônio do Alexandre de Moraes de 31 milhões de reais, 17 imóveis, e o André Mendonça. Então vamos lá. CPMI do Banco Master, Alcolumbre está ajudando a segurar, diz que se depender dele nem sessão no Senado vai ter para impedir que seja aberta a CPMI do Banco Master. CPMI do crime organizado, CPI do crime organizado, que o relator Alessandro Vieira está coletando assinaturas para continuar, mas nós sabemos que o Alcolumbre não vai dar continuidade e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na CPMI do INSS, onde Dias Toffoli e Alexandre de Moraes vão conseguir negociar ali para derrubar a prorrogação dela. Imprensa. Alexandre de Moraes já está mandando fazer busca e apreensão na casa de jornalistas, mandando claros recados que ele vai para cima. Inclusive Malu Gaspar, Lauro Jardim, Mônica Bergamo, Andreasa já estão com medo de acordar com a Polícia Federal na casa deles pela democracia. Sobra Tem um problema que Moraes e Dias Toffoli terão que enfrentar e esse eles não sabem como contornar. A grande esperança deles, é que o André Mendonça seja convencido a proteger a instituição, a cair para dentro daquele argumento do corporativismo, né? STF Futebol Clube, não persiga seus amigos. Só que o Moraes deu um recado. Eu vou mostrar para vocês agora o jornalista falando do recado do Mendonça, desculpa, né? O Mendonça já deu o recado. Mendonça não vai parar. Mendonça deixa claro que ele não vai parar. E se tiver Dias Toffoli e Moraes envolvido no esquema, vão pagar sim. Que nos acompanham, mesmo que essa delação ainda não tenha sido formalizada, a perspectiva de que isso aconteça já coloca então esse dilema, né, que vai ter para Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, e para o relator ministro André Mendonça. O André Mendonça tem afirmado a pessoas próximas que a investigação não pode se prestar a pré-julgamentos ou perseguições, mas que se as provas do processo demonstrarem o envolvimento real de colegas, vai trabalhar com seriedade e seguir em frente. Isso de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo. Segundo relatos feitos à reportagem por interlocutores do ministro André Mendonça, ele leva em conta o fato de que a opinião pública exige respostas sobre as fraudes financeiras do Master e, havendo evidências concretas de irregularidades, não vai aceitar que Toffoli e Moraes se livrem das consequências por um coleguismo.
Isso pra mim é a bomba que tira o sono do Toffoli e do Moraes. Mendonça, que foi sorteado porque o Toffoli entregou o caso, teve que sair porque ficou muito feio. Mendonça tá falando, olha, meu amigo, se tiver prova, vocês vão pagar. Cara, eu ouvi isso, pra mim é tão gratificante, porque nos dá esperança, sabe? Sob reserva, o ministro disse à reportagem que Mendonça deveria ter cuidado para não supervalorizar informações que não sejam objetivamente criminosas, sob pena de minar a confiança da população no judiciário e sujeitar a corte e os integrantes a uma nova onda de ataques. Pera aí, os colegas lá do STF estão falando, Mendonça, não fica falando pra todo mundo dos crimes que a gente tá cometendo, não, senão o povo não vai confiar mais no STF. Cara, ninguém confia no STF mais. E o jornal também registra que esses interlocutores lembram, né, do caso da Lava Jato, em que havia um grande anseio da opinião pública, mas que isso talvez não tenha sido conduzido da melhor forma. Olha, em etapas iniciais da negociação para um acordo de delação, os advogados que representam Daniel Vorcaro chegaram a sugerir aos investigadores que não fossem mencionados ministros do Supremo, mas a ideia foi rechaçada porque não se pode dar ao delator a prerrogativa de selecionar quem entregar e quem poupar. É isso que eu queria ouvir. A Polícia Federal, que está trabalhando junto com o André Mendonça, não vai aceitar blindar bandido só porque ele usa uma toga da Suprema Corte. E Mendonça já falou, se tiver envolvimento, nós vamos para cima. Isso para mim, cara, vale ouro. Eu quero essa delação vai salvar o nosso país. Portanto, o Daniel Vorcaro, que prepara este acordo de delação premiada, deve dizer tudo, doa quem doer, pelo menos esta é a previsão inicial. A gente vai seguir acompanhando, porque esse dilema vai só aumentar com o passar aí do tempo, né, e com a possibilidade de que esse acordo de fato seja formalizado. Isso pra mim é a melhor notícia dessa segunda-feira. André Mendonça dá claros sinais. Não adianta vir com papo de corporativismo. Nós não vamos. Eu não sou Gilmar Mendes, eu não sou Flávio Dino, eu não sou Zanin. Nós vamos pra cima. Se tiver nome de ministro do STF cometendo crimes e ficar comprovado, vai ter que ter uma investigação e vai ser punido. Isso nos dá ainda mais munição para o impeachment dessas pessoas com a nova configuração do Senado a partir do ano que vem, que é onde a gente tem que manter o nosso foco, fazer maioria no Senado. Eu vou voltar a repetir. Nunca um voto para senador foi tão importante quanto agora. Nunca a libertação do Brasil dependeu de apenas um único voto. E nesse caso é maioria no Senado, colocar um presidente no Senado que paute o impeachment e coloque de vez, e a gente poder, cara, ver o Flávio Bolsonaro colocar pelo menos 5 novos ministros no STF, olha que maravilha, renovar a nossa Suprema Corte, voltar a ter uma Suprema Corte que a gente tem orgulho, que as pessoas tenham confiança, e não essa, que é vista hoje pelo Brasil inteiro, como um escritório de advocacia do crime, como uma entidade ligada a facções criminosas, a mafiosos. Vai ser um limpa que nós vamos fazer nesse país. Só que para isso, maioria no Senado. André Mendonça, o Brasil está com você. O Brasil está orando por você. E Deus te escolheu para essa missão. Existe uma determinação de Deus. E essa determinação de Deus vai sobre o André Mendonça. Os céus estão de olho nele, guardando e protegendo, livrando 24 horas. A ousadia que entrou e que ainda vai entrar uma valentia nele, que o semblante dele não mostrava isso nesses últimos anos que ele se tornou ministro. Vocês vão perceber, a partir de hoje, possivelmente amanhã, dia 23, uma valentia nele, gigante, uma determinação que não era possível pelo jeito dele ser um homem pacato. Nesse sonho, eu vi, me ajuda que eu não sei de nome, é Luiz Fux, né? Eu vi esse ministro, Luiz Fux. Ele também, o Luiz Fux, vai receber uma ousadia do Espírito de Deus. Não do tamanho do poder, né, da ousadia do Espírito que André Mendonça vai receber. Dali sairia um consenso, que será notório nos últimos dias no território nacional brasileiro, dos três. Então, essa data 23/2/2026, você pegou bem, gravou bem aí, deixou bem registrado sobre esses três ministros. Os céus estão com os olhos atentos a esses três ministros, mas nada comparado
com um semblante que vai mudar, a força de falar e a autoridade que será dado no reino espiritual a partir do dia 23, o André Mendonça. É um negócio extraordinário. O Fux não vai ficar atrás. Alguma coisa espiritual determinou. O que eu estou trazendo aqui para vocês, desmuiçando o sonho do dia 17 de fevereiro de 2026, em partes, é grandiosa. Eu estou falando de uma reunião. Eu vi uma reunião com os três ministros, André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques. E ali o espiritual estava presente. Com eles ali, estava presente. E Deus estava desarticulando uma manobra completamente que queria ser feita, não irá ter força alguma e o reino espiritual Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.